A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, e a todos os amigos que escutam, sejam sempre muito bem-vindos. Daniel 4, versículos 2 e 3, nós lemos: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Amados, com base nesse texto, nós lembramos que nosso Deus é Deus de sinais, e de vez em quando, eu ando pincelando nas minhas pregações um pequeno testemunho, de que até um anjo do Senhor me visitou. Até um anjo do Senhor Deus desceu, literalmente, me visitou no meio de uma multidão e veio falar comigo, veio me corrigir. Eu ainda não tenho esse testemunho completo. Desde os 4 anos de idade, o Senhor Deus tem me revelado, me mostrado coisas do mundo espiritual. A ciência, o saber que o maligno existe, seus demônios, fenômenos paranormais, até o dia em que um anjo da parte do Senhor Jesus veio corrigir esta ovelha que estava perdida em seus pensamentos. Então, amados, eu testifico que esta é a palavra do Senhor Deus. Esta pregação tem como título Fomos Justificados. Nós que cremos no Senhor Jesus. O versículo principal desta pregação é: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, versículos 8 e 9. Amados, aqueles que têm ainda insegurança da salvação, a salvação em Cristo é tão somente aceitar a Cristo, constantemente buscar a face do Senhor, e em sua própria palavra ele confirma o seu amor constantemente, de capa a capa da Bíblia Sagrada. Aqui em Romanos 5, versículos 8 e 9, nós lemos que o Senhor Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Portanto, muito mais agora que nós fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, aquele que não tem a segurança da salvação, entenda que quando não tinha nem aceito a Cristo, e isso é para todos que estão ouvindo que não aceitaram ainda Cristo, o Senhor Deus já provou o seu amor. Cristo, o Filho do Altíssimo, ele morreu por nós todos. Então, se quando nós éramos pecadores e Cristo morreu por nós, muito mais agora que aceitamos a Cristo, estamos salvos, justificados pelo seu sangue. Então, vamos refletir sobre o significado da palavra justificar, do que é sermos justificados. É quando uma pessoa, sem merecer, ela é mais do que tida como justa, ela é tornada, ela é transformada. Aqui que está o ensinamento. É quando vai alguém lá, no caso de uma pena que pode ser justificada por um valor. Dependendo do crime, o juiz pode estabelecer uma pena
e pode estabelecer também um valor. E se alguém tiver aquele valor para pagar, a pessoa foi justificada por aquele valor. Então houve uma substituição, uma outra saída. Ela não precisou pagar aquela pena. Mas, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós não somos justificados apenas neste sentido. Nós não somos apenas tidos como inocentes pelo Criador. Não é apenas uma liberação, está livre. Não. Nós somos transformados, é mais do que tido como inocentes, nós somos transformados em inocentes. Esse é o mistério que o mundo não entende. Para o mundo errou, tem que pagar a pena, ou paga cumprindo na cadeia ou paga em dinheiro. Mas Cristo pagou pelos nossos pecados. E assim nós somos justificados aos olhos de Deus. Essa justificação é transformação. Então, inicialmente nós somos formados, ensinados, doutrinados, moldados pelo paradigma do mundo. Desde Adão e Eva, o mundo se distanciou da vontade do Senhor, de tal forma que nossos pecados não teriam perdão. O mundo nos aprisionou. O mundo nos ensinou a sermos assim. Nós passamos a viver dentro dessa casca, dessa redoma que o mundo criou, desse sistema, achando que tudo é assim. Porém, Jesus nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, nos ensinando que para sairmos desse sistema, nós precisamos agora negar a nós mesmos, negar o nosso paradigma, o nosso modo de ver as coisas. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo hoje não são apenas essas coisas que a gente vê, não é esse mundo aparente. São movimentos espirituais. Por isso que para sair desse paradigma, para sair dessa prisão, desse sistema que é esse mundo, nós temos que fazer um movimento espiritual que seja forte o suficiente, para escapar disso tudo. O único jeito, a única porta de saída é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você pode não crer, se você não está em Cristo ainda, mas nós estamos sendo provados. Por isso, o sacrifício é vicário, porque nesse plano nós podemos até morrer, semelhantemente ao Cristo, mas o sacrifício de Cristo é vicário porque nos livra da condenação eterna. É o exemplo de Cristo que nós devemos seguir para sair desse sistema maligno. A justificação é pelo amor e misericórdia do Senhor Deus, que permite uma pessoa abandonar o seu modo de agir, o seu modo nocivo. É abandonar o seu estilo, a sua visão de mundo, tudo aquilo que ele aprendeu no mundo, para aceitar o modelo que o Criador nos propõe. Então, a justificação ela tem a ver com perdão, porque a pessoa ela está movida por um paradigma antigo, enganada. E agora, se ela tiver humildade, ela se deixa trazer para fora, ela se deixa levar por Cristo, e Cristo traz essa pessoa para fora e insere no modelo do Criador. A justificação é o aval, a autorização, o passaporte de um ser humano que está saindo desse modelo antigo para um modelo de viver ensinado pelo Senhor Deus. Então não importa o que uma pessoa tenha feito, ela ainda será perdoada e justificada se crer no Filho de Deus. Muitos não compreendem, mas também não buscam ler a palavra do Senhor Deus. O pensamento rápido vai dizer, mas como? O pessoal matou, fez tudo. E agora vai ser defendida por esse Deus, confirmada, não confundida, distinguida, separada, acolhida como mais um filho de Deus,
Como que pode ser? Que Deus é esse? Sim. Porém, não é uma lei onde uma pessoa se esconder sobre tal lei. Porque tem assassino que cumpre a lei, mas no oculto está sempre quebrando as leis, está sempre fazendo mal. Não, não é uma lei, é uma mudança de comportamento, de pensamento. A tua essência agora, ela se transforma e passa a ser semelhante à essência do Criador. É tomar para si aquilo que o Senhor Deus determinou como sendo bom. Não é como nesse mundo, uma nova regra saiu, cancelamento de suas dívidas. Já pensou? De vez em quando eles anunciam algumas regras, alguns procedimentos em que a pessoa consegue até, dependendo do caso, né, se ver livre de suas dívidas. Aí sempre vai ter alguém que vai dizer, eba, eu quero isso para mim. E perante o nosso Deus, todos nós estamos em dívida. Mais do que isso, somos pecadores. Mas não é assim, não é como nesse mundo. Não, existem dois mundos, no mínimo dois. E o Senhor Deus enviou seu próprio Filho para nos salvar deste sistema aqui. Não é uma questão de querer, eu quero isso para mim. É mais do que isso, é uma questão de tornar-se. Transformar-se para deixar de fazer parte de uma existência e fazer parte da existência eterna. Nós não somos eternos, nós somos, agora em Cristo Jesus, nós somos imortais, passamos a existir. O eterno que veio de eternidade em eternidade nos criou e nós que aceitamos o Filho dele, passamos a ser imortais. Então nós temos que abandonar esse modelo antigo e aceitar o modelo do Criador, que é perfeito. Veja um detalhe, nós estamos saindo de um modelo e entrando no outro. Observe que é por isso que o mundo ele faz o que faz. Ser cristão não é uma questão de ficar milionário, de receber uma resposta imediata do Criador. O nosso Criador diz, a minha graça te basta. Ser cristão é aceitar o Filho de Deus e receber a vida eterna e abundante. É depois na glória. Porque nós estamos dentro desse modelo. E esse é um dos grandes motivos pelos quais o Criador não desce e não resolve o problema de todos a todo momento. Porque nós estamos nesse modelo antigo que não tem nada a ver com o Senhor. É um modelo regido pelo príncipe do mal. E, portanto, um modelo em que o próprio Cristo diz que não tem parte com isso. Não tem parte. Por isso que é sempre bom lembrar a confusão que fazem. Cristo aceita a todos, sem distinção. Mas Cristo veio para transformar. Cristo não veio para bater palmas e apoiar os teus costumes, o teu modelo. Cristo veio de cima, nós somos de baixo. Ele veio salvar aqueles que querem ser salvos. Aqueles que querem sair deste modelo falho e falido. Nunca funcionou, desde Adão e Eva. Então é importante nós nos situarmos, né? Onde estou? Como é o paradigma do mundo? Porque as pessoas vivem dentro, mergulhadas nesse paradigma, não conhecem outro e acham que isso é tudo. Dentro das leis da física, dentro de todas as leis do homem, das leis da ciência, já parou para pensar o quanto nós precisamos ser justificados pelo Senhor Jesus? Normalmente a pessoa sequer percebe isso até o momento em que o Senhor Deus providencia um dia especial em que esta pessoa tem a capacidade, tem uma percepção maior e possa, pelo menos, perceber que algo está errado.
Eu mesmo, antes de ser cristão, eu não havia percebido nada. As pessoas vivem sem ter noção do quanto precisam das pessoas. Isso é interessante, porque nós vivemos com milhões de pessoas sem ter noção do quanto precisamos uns dos outros. E não estou falando de união faz a força dessas coisas, não. Eu estou falando de ter as pessoas, ter um ao outro. Nós fomos feitos para vivermos com pessoas, com o nosso semelhante. Mas aqui no mundo, sem Cristo, nós não temos essa noção. Nós temos o paradigma do mundo que enfeita, diz que se importa contigo, mas no fundo, ninguém se importa com ninguém. Quase ninguém. São relações de pura troca, é um toma lá da cá. Até aquele irmão, um amigo e tudo, no final, numa situação difícil, um abandona o outro. Então hoje está tão evidente o quanto precisamos sair deste plano de vida aparente para o plano de vida perfeita em Cristo. O detalhe é que para cada um a oportunidade é agora, é enquanto recebe o chamado. Enquanto não tiver um pingo de humildade, a pessoa não vai ter noção do que está acontecendo. Não vai ter noção da multidão de pecados que cometeu. A palavra diz que todos pecaram. Se você não está em Cristo ainda, preste atenção, porque o Espírito do Senhor te visita e te dá uma noção de que este Deus existe e está te chamando. Nós que cremos somos justificados porque abandonamos aquilo que passou a ser o nosso próprio paradigma. Sabe esse teu modo de viver aí? Eu abandonei, a gente vai abandonando. Eu tenho meu modo de viver, mas eu não faço mais questão. A minha própria forma de pensar, de querer as coisas. Nós abandonamos tudo isso para aceitar a Cristo. Se você não está em Cristo ainda, não se preocupe. Apenas não ignore o chamado, escute. Escute pregações. Leia a Bíblia, alguns minutos por dia. O próprio Espírito Santo vai lhe provar que este Deus existe e tem algo infinitamente melhor para ti. Observemos que justificação tem a ver com um monte de coisas. Tem a ver com um plano de salvação. Tem a ver com tirar uma criatura dessa existência terrível para um lugar perfeito preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem reconhece a Jesus, glorifica a Jesus, porque Ele mesmo é a glória do unigênito do Pai. Ele é a glória. E quem reconhece a Jesus, reconhece quem é a glória. Então passa a receber esta glória. Passa a receber em sua vida, espiritualmente, os ensinamentos, a energia, a ligação, a salvação, o caminho, a verdade, a vida, ou seja, toda a provisão, tudo que o Senhor Deus quer dar, em Cristo essa pessoa passa a receber. Nós dizemos que essa pessoa recebe a própria glória, porque Cristo é a glória. Tanto é que quem está em Cristo vai habitar na glória, no céu, um lugar perfeito. Nós fomos justificados porque reconhecemos a Jesus, aquele que é a glória do unigênito do Pai. Não por nossas obras, não porque a gente possa fazer alguma coisa. Até nisso Ele é a glória. Porque tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Em Hebreus 1, versículo 3, sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus! Cristo sustenta todas as coisas e Ele mesmo fez a purificação dos nossos pecados.
Ele nos sustenta até mesmo quando a gente peca. Nós somos perdoados fora do tempo, passado, presente e futuro. Aquele que está em Cristo tem todos os seus pecados cancelados. Porque Ele sustenta a nossa via de salvação. Por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele já consumou a obra do Pai. Ele mesmo purificou os nossos pecados. Porque nós, até em sonho, nós podemos pecar e não nos lembramos. Ele purificou tudo isso. Estamos selados em Cristo Jesus. Nós temos o selo do Espírito Santo. Nós jamais poderíamos conseguir algo por nosso mérito. Essa existência é tão complexa e somente aquele que aceitou a Cristo tem a glória de Cristo, tem o poder de Cristo em sua alma. Isso é mais do que lindo, irmãos, isso é maravilhoso. Mas recebe de Cristo quem reconhece a Cristo. Até a mulher de Pilatos teve alguma percepção de quem é Jesus. Lá em Mateus 27, versículo 19, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, a mulher de Pilatos, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha aí, a mulher de Pilatos teve alguma percepção de que Jesus é importante. Nós que cremos temos mais do que uma percepção, nós somos justificados porque reconhecemos a Jesus como Filho do Criador, como o Verbo de toda a criação, como a glória do unigênito do Pai. Estão percebendo que a ligação para sermos justificados tem que haver essa ligação de fé, de crer, de estar conectado no Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é a glória. E se nós nos conectamos na glória, a glória é derramada sobre a nossa alma. A nossa alma que era imunda, pecadora, tudo foi cancelado. Agora ela está limpa pela glória, pela palavra, que é Cristo. Jesus é o Cristo, é a palavra, é o Verbo de Deus. Muitas pessoas perceberam isso. Zaqueu se mexeu rapidinho e subiu na árvore, para ver o Cristo passar. Reconheceu quem estava passando, se interessou, ainda que ele não tivesse palavras ali. No momento em que ele subiu aquela árvore, ele quietinho lá foi, ele só queria alcançar alguém. Mas por que tanto movimento, tanta motivação a ponto de subir numa árvore? E ele reconhecendo ali a Cristo, Cristo também percebeu, e assim todos os que reconhecem a Cristo, Cristo percebe e depois justifica. Porque quem reconhece que Cristo é o Cristo, aceita a Cristo. Marta e Maria, Cristo reconheceu a adoração de Maria. E reconheceu o trabalho de Marta também. Mas nos mostrou a importância do gesto de Maria, a importância de nos conectarmos ao Senhor Jesus através de uma adoração. Adoração é uma apreciação mais profunda, uma atenção mais profunda, como Maria fez aos pés de Jesus, adorando-o, escutando as suas palavras. Naamã, um comandante, não sabia o que fazer para se curar da lepra. Então, na sua casa, havia uma menina israelita que servia como escrava. E essa menina foi o quê? Informar a esposa de Naamã. Foi dizer que tem o profeta Eliseu lá em Samaria. E que este profeta poderia curá-lo. Então tu vê uma menina escrava informou Naamã que ele poderia ser curado por um profeta. Aí foi lá Naamã, vocês conhecem a história. Mas um comandante esperava que pelo menos o profeta Eliseu saísse para recebê-lo. E ainda por cima disse para Naamã
mergulhar no Jordão 7 vezes, se banhar no Jordão, se molhar no Jordão 7 vezes. Um rio que não era limpo. Naamã, com o orgulho, preconceito, arrogância, soberba, hesitou, mas acabou sendo curado porque, num gesto de humildade, fez o que o profeta Eliseu disse para fazer. Então, todas as nossas ações, guiadas pelo Espírito Santo, são ações de reconhecimento. Quando nós reconhecemos de onde vem o ensinamento, o que devemos fazer, quem é o nosso Senhor, então nós recebemos a glória deste Senhor. Quando aceitamos a Cristo, para começar, nós recebemos o selo do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo habitando em nós, nos guiando, nos dando discernimento, e por isso nós somos justificados a todo momento. Então, a todo momento nós estamos buscando a face do Senhor, errando e sendo mais do que perdoados, sendo justificados. Porque dizer que cremos no Senhor Jesus, isso não traz a nossa salvação. Tem que crer, de fato, com o coração e anunciar com a boca. E essa fé é essa crença verdadeira que nos torna justificados. Lá em Romanos 8, versículos 13 ao 17, lemos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, com letra maiúscula, ou seja, por Deus, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha aí, irmãos. Nós fomos justificados. Nós que estamos constantemente buscando a glória, buscando a face do Senhor, buscando a palavra, buscando fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Nós já fomos justificados. Nossos pecados foram cancelados. O Espírito Santo habita em nós. Está nos dando discernimento, estamos selados, estamos indo pelo caminho, pela verdade, pela vida. Já recebemos a vida eterna e abundante. E nós não desistimos dessa fé, por quê? Porque o Espírito, com letra maiúscula, que é Deus... Deus é Espírito. Esse Espírito testifica, se comunica com o nosso Espírito. Ou seja, dentro de nós temos o Espírito que Deus nos deu, quando o Senhor assoprou vida, lá no início em Adão. Então o Espírito, com letra maiúscula, que é Deus externo, esse Deus que nos olha, nos observa, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A única maneira, o único modo de uma pessoa sentir a presença do Criador, saber que é filho, filha do Criador, é tendo algo do Criador dentro de si. O Senhor Deus colocou o Espírito dentro de todas as pessoas. Muitos negam, e alguns aceitam esse Espírito, aceitam serem filhos de Deus. Então, aceitar a Deus, aceitar aquele que te deu vida, aceitar o que o Senhor Deus quer para nós, é reconhecer a Deus. O Criador, ele fez tudo, todas as coisas, e colocou o seu próprio Espírito dentro das pessoas.
Quando as pessoas negam a Deus, só pode vir a condenação. Porque se alguém nega aquele que deu tudo, inclusive a própria vida, então esta pessoa perde a vida. Mas vejam que os termos, as palavras vida e morte, não são o que esse mundo conhece. Esse mundo ensinou uma coisa, mas a verdade é outra. A vida que nós vivemos aqui ainda não é a vida verdadeira. E a morte, como nós conhecemos aqui, não existe. Pois a palavra nos diz que existem duas mortes. A primeira, que é esta, e portanto não é o fim das coisas. E a segunda morte pela qual os cristãos não passam. Todo aquele que aceitou o Filho de Deus, nenhuma condenação há. Sobre ele não cai a segunda morte, pelo contrário, recebeu a vida eterna e abundante. Nós fomos justificados porque aceitamos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Ele é a expressão perfeita do nosso Criador. Ele é um com o Pai. Nós não dizemos que Jesus foi justificado, porque nunca houve mácula nem pecado nele. Mas por ele ser o Verbo, a própria glória, o Senhor Deus confirma, ou seja, o Senhor Deus o glorifica, quantas vezes o Senhor Deus quiser. Na Bíblia Sagrada nós temos 3 passagens em que a voz do Pai foi ouvida, glorificando o Filho. No batismo de Jesus, em Mateus 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração de Jesus, Mateus 17, versículos 1 ao 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Quando o Senhor Jesus estava pregando para uma multidão, em João 12, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Em João 12:30, respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Olha aí, irmãos. Aí nesse texto o Senhor Jesus está dizendo que nós reconhecemos a Ele e por amor de nós, o Senhor Deus glorifica o Filho na nossa frente, em público, para que nós vejamos. Para que nós saibamos que, ao conhecer o Filho, nós conhecemos o Pai. Ao aceitar o Filho, nós aceitamos o Pai. O Pai passa a ser nosso Pai também. Para que entendamos que assim como o Pai glorificou o Filho irá nos glorificar. João 12:30, respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. O Senhor Jesus também foi glorificado quando cumpriu centenas de profecias a seu respeito. Tem até um site, according to the scriptures.org, um site
americano que mostra 356 profecias cumpridas em Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi glorificado quando Maria visita sua prima Isabel. Então João Batista, na barriga de Isabel, se emociona. Lá no ventre de Isabel, ele se emociona quando se aproxima Maria, a mãe de Jesus. Em sua entrada triunfal em Jerusalém, o Senhor Jesus é aclamado com grande alegria. Ali ele foi glorificado também. Em sua crucificação, Mateus 27, o céu escurece. Imediatamente após a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. As pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram. Muitos corpos de santos foram ressuscitados e entraram na cidade. Apareceram a muitos. Os que estavam ali reconheceram e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Todos os apóstolos, em seus atos, glorificaram o Senhor Jesus. E nós, discípulos, glorificamos também o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é constantemente glorificado por aqueles que creem nele. Olha um exemplo bem simples. Mateus 8, versículos 5 ao 13, nós temos a história de um centurião que foi pedir ajuda para o Senhor Jesus quando ele entrou em Cafarnaum. O centurião disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Imediatamente o Senhor Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Mas aquele centurião, tamanha foi a fé dele, que a resposta dele foi: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Ou seja, aquele centurião reconheceu a autoridade do Senhor Jesus, reconheceu quem ele é. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. No versículo 13, o Senhor diz assim: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então a forma como o centurião conversou com o Senhor Jesus revelou que ele tinha fé, sabia com quem estava falando, e ele fez uma conexão espiritual com o Senhor Jesus, glorificando-o, reconhecendo-o como Filho de Deus. Sendo ali o Cristo, a glória do unigênito do Pai, o resultado é que glória verteu como resposta. O pedido foi atendido e o criado sarou. Então, para sermos justificados, é importante reconhecermos aquele que nos salvou. O nosso Deus, em toda a Bíblia Sagrada, ele se mostra como Deus, como quem ele é. O Senhor dos Senhores, fogo consumidor. Ele tem zelo, tem ciúme. Ele exige adoração exclusiva. Conforme lemos em Romanos 8:36, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. É por amor de ti, uma única pessoa. A palavra toda se completando, mostrando esse Deus zeloso, exclusivo. No versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou.
Tamanho é o amor desse Deus para conosco. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Claro, Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Se o Senhor não poupou o próprio filho por amor de nós, a intenção desse Senhor é nos dar todas as coisas. Mas ele exige exclusividade. Ele exige reconhecimento de que ele é o Senhor. Então, no versículo 33, aí sim, quem reconhece este Senhor tem o aval deste Senhor. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha só. Então, se nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, somente Cristo, suficiente, não precisa de mais ninguém. Deus nos justifica, o Criador, o Senhor dos Senhores, pois este Deus enviou o próprio Filho justamente para isso. É uma ofensa para o Criador dividir a glória dele. Porque um dia nós vamos chegar lá em cima e tudo que nós vamos querer é sermos recebidos por esse Deus. É sermos justificados, porque a palavra nos diz, e quem não percebeu ainda, misericórdia, ore para perceber o quão imundos somos todos nós nessa humanidade. Tudo que nós vamos querer é sermos justificados. O tempo vai passar. Então, quem crê no Senhor Jesus, quem diz que creia de fato nele como seu único e suficiente Salvador. Mais ninguém. Não preste culto a mais ninguém. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Por amor de Cristo, aquele que reconhece a Cristo, recebe a glória de Cristo, sente, sabe que está salvo, já está na nova vida. Por isso o versículo 37 diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ele venceu por nós. Nós somos vencedores porque ele venceu. Por aquele que nos amou. Por isso a exclusividade, tão grande amor, tem que ser exclusivo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse zelo, essa exclusividade, quem realmente tem a certeza da salvação, quem realmente sabe em quem depositou a sua fé, no Filho de Deus, sabe que tem tudo, ele é a luz do mundo. Entende a determinação, a firmeza do propósito do Senhor Deus em nos salvar, em nos tirar desse sistema. Se trata em sair de um sistema e entrar no outro. Muitos, claro, os que não creem, estão envolvidos nesse sistema, enganados. E muitos que dizem crer no Senhor Jesus não entendem essa exclusividade. Esse Senhor que diz que muitos vão chegar lá em cima, muitos que proclamavam o nome de Cristo Jesus, não vão ser salvos. Falar da boca para fora, não adianta, ele observa. Eu testifico, um dia desceu um anjo da parte do Senhor Jesus. Aquele anjo me olhou, me localizou naquela rua eu não sei dizer em que fração de segundo, não ficou me procurando.
Ele já sabe o meu nome, sabe toda a minha vida, sabe tudo de mim. Não há nada oculto, irmãos. Se alguém diz que é de Cristo, seja de Cristo e de mais ninguém. Não preste culto, não se curve, não tenha imagem, não faça mais nada para mais ninguém, somente para Cristo. Pois Cristo veio nos tirar desse sistema, veio nos justificar. Nós somos falhos, pecadores, não podemos, não temos condição de fazer o que Ele fez por nós. Veio nos confirmar perante o Pai, nos colocar em seu próprio e perfeito plano de vida. Então, eu vou ler novamente o versículo dessa pregação, Romanos 5, só que agora eu vou do versículo 8 até o 11, para nós termos um entendimento mais amplo sobre justificação. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, e de mais ninguém, é pelo sacrifício de Cristo que nós fomos salvos. Muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somente por ele nós somos salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, o Pai, pela morte de seu Filho, a morte do Filho de Deus, o sacrifício vicário, fez com que nós sejamos reconciliados com Deus. Muito mais agora que estamos já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Vejam, irmãos, nós passamos do modelo antigo, já passamos para a vida eterna. Estamos aqui apenas em missão. Estamos selados, temos a vida eterna. Quando éramos inimigos, quando éramos pecadores, quando éramos indiferentes, quando ignorávamos, Cristo nos amou de tal maneira que Ele morreu por nós. Muito mais agora que nós aceitamos a Cristo, já somos justificados pelo seu sangue. Cremos no Senhor Jesus. Então, o sacrifício, a obra de Cristo recai sobre nós, a salvação de Cristo recai sobre nós. Quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus, fomos unidos a Deus por causa da morte de seu Filho. Agora que nós já estamos unidos a Deus, nós seremos salvos por este Deus por causa da vida de seu Filho. Cristo vive. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Romanos 5, versículos 8 ao 11. Então também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao sermos justificados pelo Senhor Jesus, estamos sendo reconhecidos pelo nosso Salvador. Pois abandonamos a nossa soberba, agimos com humildade para aprender com o Senhor e percebemos que Ele está certo. Abandonamos nosso velho paradigma e agora vivemos conforme a vontade do nosso Criador. Justificado tem a ver com justiça, tem a ver com a resposta que o Senhor Deus dá para os que merecem justiça, pois creem no Senhor Jesus. Por que justificado tem a ver com justiça?
É óbvio. Porque nós éramos moldados, nós vivíamos sob os moldes desse mundo. Nós fazíamos as coisas achando que era tudo maravilha, que não tinha erro. E quando nós temos um pingo de humildade, nós nos aproximamos desse Deus maravilhoso, que através de seu Espírito nos revela o quão terríveis nós éramos de fato. Estão entendendo? Então, por justiça, nós somos justificados. Mas por que por justiça? Porque nós éramos moldados pelo mundo. Para sair desse molde, a decisão é de cada um. É o sacrifício pessoal de abandonar o apego, a obsessão, a busca excessiva pelas coisas do mundo. Por quê? É óbvio que tudo termina aqui. E é óbvio também que existem pessoas que dizem que a Bíblia é bobagem, é coisa do passado, foi adulterada, mas nem leram. Existe um site que aponta 500 pontos da Bíblia Sagrada em que eles dizem ser controversos. Eu comecei a olhar aquilo lá, não tem controvérsia nenhuma. Para quem estuda, para quem busca respostas, em vez de apontar as falhas, vai perceber que a Bíblia Sagrada, o conjunto de livros a que chamamos de Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor Deus. Então, justificado tem a ver com justiça. Por quê? Por que o Senhor olha para uma pessoa que aceitou o Filho dele, Jesus, e diz, tu está limpo, pode entrar. O mundo vai dizer, o acusador, né, o Satanás vai dizer, não, esse aí não, olha o que ele fez, esse é meu. Ele está procurando, de dia e de noite, motivos para nos acusar. E nós não podemos nos defender. Mas por que somos justificados? Como é que é essa história? O pessoal mata, faz tudo. Repetindo, então, para nós entendermos completamente o significado de sermos justificados. Nós éramos movidos por esse mundo, ensinados, enganados, e empurrados num movimento frenético em que a nossa capacidade carnal não percebia o engano. Nós fazíamos coisas erradas achando que estava tudo certo, que não importa, não tem problema. Quando então, em algum momento da tua existência, tu que já aceitaste o Cristo, e se tu não aceitaste, tu que me escutas, o momento é esse. Em algum momento da tua vida, o Senhor Deus provê um chamado. Basta ter um pingo de humildade, ler a Bíblia alguns minutos e o Espírito de Deus vai te mostrar. Vai abrir os olhos da tua alma e vai ver para onde tu estava indo. Então a pessoa justificada é a pessoa que vai chegar perante o Criador lá em cima e o Senhor Jesus vai dizer, seja bem-vindo, algo assim. Bem-vindos, benditos de meu Pai, para o que está preparado desde a fundação do mundo. E o mundo e o maligno vai continuar dizendo, mas como esse aí fez isso, matou e não sei o quê? Porque aquela pessoa era movida pelo mundo, empurrada, forçada na velocidade, na vertigem, nas cores, no zum-zum, no agito desse mundo. E ela, por um momento de humildade, deu atenção ao chamado do Criador. A partir dali o Espírito Santo entra, ilumina, sela, ela começa a ver coisas que não via. E ela não atende mais ao chamado do mundo, e sim ao chamado do Senhor Jesus. Então, justificados aqueles que creem no Filho de Deus, simplesmente porque sim, pecaram. Sim, o cara que matou 200, imagine todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado o Senhor Deus perdoa. Só não perdoa aquele que se posiciona contra o Senhor Deus. É o pecado
contra o Espírito Santo. Não importa o pecado da pessoa, quando ela reconhece a Cristo, ela recebe a glória de Cristo. Cristo é a luz do mundo, ela sai das trevas. O ser dessa pessoa é transformado. Nessa transformação, essa pessoa ela sai das trevas, ou seja, a luz entra, as trevas saem. A luz de Cristo entra e os pecados que estavam nessa pessoa saem, são cancelados, desaparecem. Parece uma linguagem figurada, mas não é, é um movimento espiritual. Pecados são ações, são registros, são coisas no mundo espiritual que a pessoa carrega. E quem aceita Cristo, Cristo carrega esses pecados e cancela todos eles. Isso é ser justificado. É primeiro reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo é a luz do mundo. A luz de Cristo entra nessa pessoa. Quando essa pessoa morre, ela sobe. Ela reconheceu a Cristo. Cristo é o Filho. O Filho e o Pai são um. Cristo disse, eu e o Pai somos um. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Esse Pai, que é o Eterno, ele é conhecido também como o Pai das luzes e não das trevas. É o Pai das luzes. Então, as luzes são seus filhos. Então, quem tem a luz de Cristo, quem reconheceu a Cristo, reconheceu onde está a glória, se conectou a essa glória, deixou essa luz, essa glória entrar na sua alma, quando sobe, é uma luz que sobe. Ora, Deus é o Pai das luzes, ele olha para essa luz e diz, bendito. O Filho olha e diz, vinde, bendito de meu Pai. Ou se está recebendo vários, vinde, benditos de meu Pai. Para o que está preparado desde a fundação do mundo. Por isso é importante reconhecer a Cristo, identificar a Cristo, saber onde está a saída. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna e abundante. Quem olha para Cristo, quem segue Cristo, reconhece a Cristo, testifica que Cristo é o Filho de Deus e então está glorificando a Cristo. Mas está glorificando por quê? Porque recebeu de Cristo, recebeu essa glória, sabe que Ele é o Salvador, está salvo. A luz de Cristo entrou nele, quando sobe é reconhecido como Filho de Deus, porque Deus é o Pai das luzes, e toda luz que sobe, o Senhor Deus reconhece como seu Filho e coloca na glória. Sim, nós seremos glorificados com Cristo. Então, tem a ver com sair de um sistema falido para entrar no plano perfeito de Deus. Justificados são aqueles que reconheceram o Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai. Faziam parte do mundo, foram ensinados pelo mundo, movidos pelo mundo, mas se arrependeram, reconheceram seus erros e agora são tornados, transformados em inocentes, separados pelo Criador para serem seus filhos. Não são confundidos, mas reconhecidos pelo Pai. Olha só, nós reconhecemos o Pai. Sabemos que esse Deus existe e que enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Então, este Deus agora é nosso Pai e nos reconhece como filhos. Uma pessoa justificada é uma pessoa perdoada, mais do que isso. É uma pessoa em que Deus agora vê a transformação de seu Filho Jesus. E como pessoa transformada, aguarda o seu Salvador. Os nossos pecados, os pecados são graves, mas foram perdoados porque cremos no Cordeiro de Deus. Fomos lavados no sangue do Cordeiro. O sacrifício de Cristo Jesus é como um cordeiro manso que vai para a morte sem reclamar. Cristo fez o que fez para nos salvar sem reclamar.
sem titubear, sem pensar em desistir. Ele veio para fazer e fez. E nós que cremos no Filho de Deus, na obra do Salvador, que é a obra do Pai, que é a vontade do Pai, agora o Pai, o Senhor, nos vê como filhos. Porque nós não queremos mais pecar, estamos sempre buscando a sua face. Então, observe novamente como ser justificado por Cristo significa sair deste mundo imperfeito para entrar na perfeição. Colossenses 1, versículo 13, diz assim: nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Nos tirou das trevas, que é esse sistema, e nos colocou no reino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que foi nos preparar moradas. Não existe coisa melhor do que isso. O Verbo de toda a criação tem um reino preparado para nós. Hebreus 13, versículos 14 e 15. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Nós confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então observem aí nesses versículos que ser justificado por Cristo, ser salvo, é ser recebido pelo Filho e, portanto, recebido pelo Pai, que enviou o Filho. É sair desse mundo imperfeito para entrar no outro mundo perfeito, o céu, a glória. Ele nos transportou, nos tirou desse império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Não temos aqui cidade permanente, olha só. Mas buscamos a futura. A nossa cidade é lá na glória. Cristo foi preparar moradas. E os que não perceberam deveriam refletir em Filipenses 3, versículos 18 ao 21. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só, muita gente se torna inimigo de Cristo porque o Deus deles, Deus com letra minúscula, esse Deus que não existe, a quem eles seguem, é o ventre, ou seja, são as coisas da carne, as coisas desse mundo. Defendem, buscam ferozmente, têm uma obsessão pelas coisas desse mundo. Pagam milhões para terem coisas caras em vez de ajudar os pobres. Essas pessoas estão dentro do ventre da carne ainda. Não nasceram da água e do Espírito. Não conhecem as coisas de cima. Não identificaram, não reconhecem a Cristo que veio salvá-las. Então a sua glória é para a sua confusão. A glória desse Deus que não existe, o Deus da carne, do ventre, é a glória temporária. É a confusão, a fissura, o buscar, a obsessão das coisas. E eles estão nessa perdição porque só pensam nas coisas terrenas, de baixo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
João 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Misericórdia, irmãos, é tudo que nós queremos. Ir habitar com o Senhor Jesus eternamente em perfeição, na glória. Por isso, quando falamos das coisas da carne, essas coisas, elas são boas. Quem não quer ter um carro de milhões de dólares? Hoje mesmo eu dei uma olhada num ali, o carro mais caro do mundo. Quem não quer ter essas coisas? São coisas boas. Mas o Senhor Deus está nos mostrando a prioridade, o plano dele. É simples assim. Está nos mostrando que a prioridade são as pessoas. Eu fico aflito em saber que se eu tivesse milhões, eu que tenho essa vontade, né? Eu não tenho os milhões. Então eu fico aflito em saber que se eu tivesse milhões, eu ia pessoalmente. Claro, sendo milionário, eu ia ter que ter uma segurança ali, né? Uma equipe. Mas eu iria pessoalmente para ter o prazer. Para ter o prazer de parar o meu carro numa madrugada, numa esquina. Olhar uma mãe com as suas crianças na calçada imunda, no frio. Como eu já vi. Com um pedaço de pão seco ali. Com as criancinhas dormindo, não sabemos nem como estão vivos ainda. Se eu fosse milionário, eu teria o prazer de recolher essas criaturas para ampará-las. Não todas, mas as que eu pudesse. Tem gente que prefere pegar milhões e milhões e comprar um carro. E é claro, tem toda a questão da lei e tudo, ver como isso pode ser feito, isso é registrado na polícia, não pode sair na rua pegando as pessoas. Mas quem tem dinheiro pode fazer essas coisas, pode ter esse prazer de priorizar as pessoas. Eu já vi cristão milionário, tem no YouTube. Às vezes eu menciono, servindo sopa de noite, uma vez por semana. E aí diz para ele, o que tu está fazendo aqui? Bota os teus funcionários. E diz, não, Cristo disse para eu estar com eles e eis-me aqui. Está ali servindo sopa, o cara é milionário. E às vezes esse mesmo irmão, ele, só porque é milionário, não, de vez em quando ele está limpando as mesas. Aí o pessoal acha estranho. Para limpar as mesas, um funcionário ganha salário mínimo. E às vezes ele se para a limpar as mesas de um lugar ali, de um restaurante dele. Então quem é de Cristo, reconhece a Cristo e a essência de Cristo. A glória de Cristo entra nele. Esse irmão, só porque é milionário, ele não compra um carro de milhões. Pode ser que ele tenha 2 carros, 3 carros bons. Ele não joga o dinheiro fora em rubis, em diamantes, porque ele sabe que tem as pessoas precisando desse dinheiro. A essência de Cristo está nele e, portanto, ele poderá habitar o reino dos céus. A palavra diz que aprove ao Pai dar-nos o reino. Aprove ao Pai dar-nos o reino para nós que cremos no Filho. Por isso que nós lemos, buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitos não entendem. Não é aqui. Aprove ao Pai dar o reino para nós. O Pai, por prazer, por amor, enviou o próprio Filho para nos salvar e nos colocar no reino dele. O reino do nosso Pai é nosso. Ele enviou o próprio Filho para isso. É uma questão de desejo profundo do coração do nosso Senhor.
Lá no reino dos céus, nós vamos ter todas as coisas. Lucas 12, 31 e 32. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha aí, ó, não temas, ó pequeno rebanho. É um rebanho, um grupo de cristãos aqui, um grupo ali. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por isso, no versículo 33, o Senhor já disse, buscai, antes de buscar esse reino da terra, que é daqui de baixo, busquem o reino de Deus, que é de cima. Porque estas coisas daqui da terra não serão acrescentadas. Rubis, diamantes, vida de milionário, nós vamos ter muito mais, eternamente. Então, no versículo 33, ele diz, vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Está vendo? O versículo 33 nós não vemos muito por aí os cristãos fazendo. Bom, também porque tem que fazer escondido, né? Não é para se exibir, tem uns que se exibem, né? Mas tu tem coisa sobrando na tua casa, a palavra está dizendo, vende o que tu tem e dá o dinheiro da venda como esmola, ajuda as pessoas. Quando tu faz isso, tu está buscando as coisas de cima. Aqui embaixo, a tua bolsa está vazia, está envelhecendo, está caducando, não vale mais. Aí eu vendi. Tem gente que prefere acumular as coisas e ninguém toca naquilo ali, as coisas vão estragando. A palavra diz, vendei o que tendes e dai esmolas, ajuda. Se todas as pessoas vendessem só o que tem dentro de casa que não usam, não ia ter mendigo na face da terra, não ia ter. Tamanha a riqueza retida pelas pessoas. Tem lugares também em que dizem adorar o Senhor Jesus, mas são lugares cheios de santuários, de ouro, de imagens, de milhões e milhões de dólares. Dinheiro que poderia servir de esmola para ajudar os pobres. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. O que é isso? São bolsas espirituais, tesouro nos céus, que nunca cabe. Como é que a gente faz um tesouro nos céus? Ajuda os pobres aqui embaixo. O Senhor Deus vê isso e te glorifica lá no céu, derrama em ti lá no céu galardões, coroas de honra, tesouros. Por isso que a palavra diz que lá o ladrão e a traça não roem. Aqui tu pode até morrer, perder tudo, mas se tu é bom de coração, ainda que tu não consiga, tu quer, tu pensa sempre, eu quero ajudar alguém, então tu está construindo tesouros no céu só pelo reconhecimento. Porque ouro, tesouros, a palavra nos deixa bem claro que lá no céu tem tudo isso infinitamente mais do que aqui. Aqui já tem. E aqui uns ficam matando os outros por causa de ouro, por causa de riquezas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Olha aí, de novo aquele dilema. Ou as pessoas que são pessoas entendem que foram feitas para viverem com pessoas e não priorizando as coisas, ou elas não habitarão o reino de Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Qual é o teu grande tesouro? São as coisas? Fica acumulando coisas, só desejando coisas? Não pensa naquele que está com fome ali na esquina? Só pensa em botar um adesivo no carro e dizer foi Deus quem me deu? Talvez Deus esteja com ira desse cristão que se diz cristão. Então, onde estiver o vosso tesouro, por quê?
Diz que o teu tesouro é Cristo, é Cristo, é Cristo, mas não faz o que Cristo manda. Se o teu tesouro for Cristo, se o teu coração estiver em Cristo, tu vai fazer o que Cristo manda fazer. Os 2 maiores mandamentos. Buscar primeiro a Deus é o primeiro mandamento de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E depois buscar o teu semelhante. Não é buscar acumular coisas na tua casa que vão ficar. Vão ficar. Então, se busca coisas, não busca a Cristo. Não reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não busca as coisas de cima. Como vai ser justificado? É aí que o Senhor diz que muitos pregadores como eu vão chegar lá em cima e dizer, mas eu passei anos pregando no teu nome. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Claro. Quem não reconhece a Cristo, é porque não conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo, o grande tesouro que é o Cristo, como fonte de toda a vida, porque Ele é o Verbo, e como a pessoa mais importante que existe, coloca o coração em Cristo, coloca a sua alma, deposita a confiança, acredita no Cristo, dá crédito, mais no Cristo do que nas coisas. Conhece a Cristo, não tem vergonha de Cristo. Então, quando chegar lá, Cristo dirá que conhece essa pessoa. Esse tem a minha luz, essa tem a minha luz. Bendito. Pode entrar. Agora é muito fácil, né? É muito fácil dizer, Cristo é o nosso advogado fiel. Música é muito gostoso ouvir, né? Que músicas maravilhosas. As músicas evangélicas. Que maravilha, né? Mas pega isso aí e multiplica por não sei quanto. É infinitamente melhor escutar sabendo que tu está escutando, entendendo que o teu tesouro é de fato Cristo. Cristo, nosso advogado fiel, mostra ao Pai, Ele que é nosso advogado, Ele mostra ao Pai que dentro de nós há a sua palavra. Se é que o Espírito de Cristo habita em ti, diz a palavra. Se habita em ti, Ele fala mais alto. Tu busca as coisas de Cristo. Então, Cristo nos defende. Ele vai mostrar para o Pai, dizer, olha, essa aqui, tá aí, ó. É meu. A minha palavra está nele. E ponta a ponta, olha só o que Ele fez. Cristo é a luz do mundo, é a palavra do Senhor Deus, é o verbo do Senhor Deus. Se Cristo está em nós, então a luz de Cristo está em nós. Não seremos confundidos. Mas a luz de Cristo tem que estar em nós. A luz de Cristo só está naquele que cumpre o que Cristo disse, ordenou para fazer. Pois o Senhor Deus é também, repetindo, o Pai das luzes, que reconhece os seus filhos, que são os que têm a sua luz. Todo aquele que crê está salvo. Mas por quê? Por que será reconhecido? Por que está selado pelo Espírito Santo? É um selo lacrado, não tem como perder essa salvação. Porque é aquele que realmente crê, aquele que se conectou no Filho de Deus, que é a luz do mundo. Então ele recebe essa luz. Ele tem a vida eterna. Mas então fomos justificados. Fomos justificados. Quem? Quem foi justificado? Romanos 5, lembrando, versículo 9. Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quem foi justificado? Quem crê no que o Senhor Jesus Cristo fez. Quem crê na pessoa do Senhor Jesus. Quem sabe e segue, porque tem gente que sabe e não segue.
Tem gente que é declarado filho do maligno. E nós sabemos que só há dois senhores. Se você declarar ou não declarar que é de Jesus ou não é de Jesus, só há dois senhores. Foi ordenado ao homem viver uma só vez e depois o juízo. Mas para nós que cremos, nenhuma condenação há. Amados irmãos, estamos livres, liberados do julgamento final, porque o Senhor Jesus em si mesmo nos declarou justos. Tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, cravou na cruz, consumou a obra do Pai, nos lavou em seu próprio sangue. Tudo por nós, tudo para chegar lá no Senhor Deus e dizer: estes são meus. Perdoa-os, Pai. Na cruz, quando ele estava ainda vivo, como homem também, ele clamava ao Pai por nós. Pedia perdão para nós. Tamanho amor desse Deus, que mesmo sendo cravado numa cruz por nós, mesmo tendo cada um de nós vivido a vida com tamanha indiferença e muitas vezes com ofensa aos princípios do nosso Senhor, este Senhor, ele está clamando, ele é o nosso sacerdote. Perante o Pai, somente ele é o nosso intercessor. Todo aquele que crê nele, tão somente nele como seu único e suficiente Salvador, tem a vida eterna. Saiu desse sistema que é morte para a vida eterna. Já foi reconhecido pelo Pai. Quem aceita o Filho, aceitou o Pai. Quem aceitou o Pai, de forma alguma será negado. Antes será reconhecido como filho. Romanos 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo foi ressuscitado e voltará. Cristo está em cima. Nenhuma condenação para os que estão em cima, espiritualmente falando. Não para os que estão ainda presos, obcecados, buscando a todo custo as coisas da carne, as coisas daqui de baixo. Andar segundo a carne é, obviamente, tudo aquilo que ofende ao Criador, tudo aquilo que é contra as leis do nosso Senhor. Mas o entendimento fácil, simples, é que todas as coisas, nós gostamos de tudo. Mas o Criador, ele está simplesmente nos ensinando que não é aqui, que estamos de passagem. O óbvio, essa vida, ela não é para sempre. Essa vida não é a vida que o Senhor Deus quis para nós. Por isso, aqueles que já não fazem questão dessa vida, vivem aqui por necessidade, têm o direito de usufruir das coisas, mas o fazem sem soberba, sem arrogância, sem aquela gana de querer tudo para si, antes buscando ajudar o semelhante. Estes ainda estão vivendo na carne, nós estamos na carne, mas não andam segundo os desígnios da carne. Os desígnios da carne é aquele que tem dinheiro, eu quero, porque quer uma coisa, vai lá e busca. E coloca escravo até para fazer o que ele quer. Sempre foi assim. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, estes que andam segundo o Espírito, com letra maiúscula.
Porque os que estão em Cristo, que é o Filho, andam segundo o Pai. Andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, a lei de Deus, que é lei de vida em Cristo Jesus, esta lei nos livra da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte são as coisas estabelecidas pelo homem somente para o prazer do homem, somente pela busca das coisas temporárias desse mundo. É a lei que muitas vezes é injusta com o teu semelhante, que causa divisões, que causa domínios, que protege a vida da carne e muitas vezes desconsidera a vida de um inocente. Essa é a lei do pecado e da morte. Essa é a forma, é o modelo, o paradigma do mundo. São os recursos, a estrutura, as leis que o homem cria para ele mesmo. Nunca funcionaram. Romanos 8, versículo 2 diz que a lei do Espírito de vida, que é a lei de Deus, Deus de vida, que está em Cristo Jesus, essa lei de vida que está em Cristo, me livrou da lei do homem, das coisas que o homem estabeleceu. O homem precisa até de placa dizendo não corra, não faça isso, não faça aquilo, porque o pecado nele, ele vai querer fazer. Precisa da lei do homem. Já o homem transformado por Cristo, ele não está debaixo mais da lei porque ele não tem a vontade de fazer essas coisas que são ruins. É muito difícil de crer, né? Porque muitas pessoas têm dado falsos testemunhos, testemunhos não bíblicos, né? E não é o objetivo nessa pregação, mas de vez em quando eu pincelo, eu falo algo sobre a minha vida. Desde os 4 anos de idade, o Senhor Deus tem acompanhado a minha vida. O Senhor Deus tem conduzido, eu não consegui ter nada na vida. Mas quem olha diz assim, ué, então Deus não tem te ajudado? Não, eu estou falando das coisas espirituais. Quando eu aceitei o Senhor, com 51 anos de idade, eu aceitei o Filho de Deus como meu único e suficiente Salvador. Então, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Se cumpriu a palavra. E aquilo que eu nunca registrava, nunca dava importância, o Espírito Santo me mostrou, tintim por tintim. Desde os 4 anos de idade, o Senhor Deus me permitiu perceber demônios, perceber coisas paranormais, ver. Quem ouve vai dizer, esse cara, olha aí tudo que ele fala. Tá entendendo? Por isso que cristão não quer provar nada para ninguém. Cada cristão permanece nessa fé porque recebeu deste Senhor, que é Senhor de sinais. Eu não quero provar nada para ninguém. Eu apenas faço o que o Cristo diz para fazer. Ide e pregai o Evangelho. Dai testemunho. Isso é para vocês também. Deem testemunho de Jesus Cristo. Este Senhor, esse Deus é Deus de sinais. Eu poderia ter recebido riquezas. Eu estudei muito. Eu poderia ficar milionário, mas não consegui ter nada. Por motivos que para explicar aqui nem dá. Não é essa a pregação. Mas desde os 4 anos de idade, antes de aceitar o Senhor Jesus, o nosso Deus tem permitido que eu visse muitas coisas do mundo espiritual. Depois, então, já tendo aceito o Filho de Deus como meu único e suficiente Salvador, até mesmo um anjo do Senhor desceu, literalmente desceu, e apareceu para mim em carne, e veio me corrigir, irmãos. Esse Deus não somente existe, como é bom, é perfeito, só que ele é zeloso. Ele só pede de ti a humildade de parar, refletir, ler, que para quem não crê ainda, ler o Novo Testamento 15 minutos por dia.
para que tenha uma oportunidade de entrar em contato com Ele mesmo, para receber da sua glória, para receber de Cristo Jesus. Dizer que um anjo desceu, eu não quero tentar provar nada para ninguém. Meu testemunho é longo, precisaria de horas. Eu não fiz ainda. Porque se eu fosse contar, desde os meus 4 anos de idade, esse Deus maravilhoso tem se mostrado presente na minha vida. No meu caso, não para me dar as riquezas daqui da terra, mas para me guiar até o dia em que eu viesse a aceitar o seu Filho Jesus, com 51 anos de idade. Glórias a Deus. Hoje, tendo visto tudo que eu já vi, sabendo desse Deus, sabendo para onde eu estou indo, hoje eu posso morrer. Mas eu testifico, Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio em carne, e através dele nós temos a vida eterna e abundante. Romanos 8, versículos 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amados irmãos, nós vamos ser glorificados. Em Cristo, nós vamos habitar a glória, corpos perfeitos e glorificados. Vida eterna e abundante, não haverá dia nem noite. A palavra nos diz que lá as portas podem ficar abertas. Romanos 8, 28 ao 30 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Desde os 4 anos de idade eu testemunho, o Senhor Deus me guiou através de muitos eventos, me salvando da morte, para que eu chegasse no dia em que eu aceitasse o Filho dele. Hoje eu posso morrer, cumpriu. O Senhor Deus fez tudo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas como é que tu vai saber que tu amava a Deus? Só tinha 4 anos de idade. Eu sei que desde os 4 anos de idade, o Senhor Deus estava lá, me livrando. E eu sei, meu testemunho é longo, porque eu vi demônios. O Espírito Santo veio e tirou, me salvou da morte várias vezes, porque o Senhor Deus observou o meu ser, a minha alma, e viu que eu sou do bem, que eu não sou do mal. Ele já me separava. E eu, teimoso a vida inteira, eu levei até 51 anos de idade para aceitar o Filho de Deus. Mas hoje eu posso dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que aconteça contigo. Se tu ama a Deus, tu aceitou o Filho de Deus, tu vai ser guiado por esse Senhor. Vai ser guiado por este Senhor até a glória. Tu que aceitaste a Cristo, está seguindo o propósito de Deus. É um chamado. E você que não aceitou ainda, se você escutou esse áudio até agora, é como Romanos 8, versículo 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tu estás sendo chamado, chamada. O versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Antes mesmo de aceitar a Cristo, o Senhor me observou. Ele me conhecia. É o meu testemunho. A vida inteira eu tenho eventos em que o Senhor Deus me guiou.
É o versículo 29. Os que dantes conheceu, olha só, antes de eu aceitar Cristo, o Senhor me conheceu. E me predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Por isso me chamou. Por isso chegou o dia em que o Senhor Deus preparou, Ele me chamou fortemente, eu não pude negar, foi muito forte. Não é o testemunho aqui agora, mas dantes o Senhor me conheceu, me observou minha vida inteira e foi me guiando, me guiando, me guiando. Tem muitos eventos em que o Senhor Deus me guiou, me salvou da morte, me salvou de cometer pecados terríveis e tudo, que as pessoas estão cometendo aí dia e noite sem saber. Por isto me chamou, preparou o dia em que eu fosse aceitar o seu Filho. E depois disso, aos que chamou também justificou. Como aceitei? O Senhor me tem como inocente, como filho. Não só me tem, como eu sou inocente perante o Senhor. Eu fui transformado, a minha natureza não é mais aquela antiga. Se eu tivesse aceito a Cristo com 10 aninhos de idade, eu teria vivido outra vida. Hoje eu tenho ódio do pecado. Então a estes também justificou. Eu fui justificado perante o Senhor, eu sou inocente. E aos que justificou, agora que eu sou inocente perante o Senhor, a estes também glorificou. Olha, eu serei glorificado. E vocês que creem também. Nós que cremos receberemos corpos glorificados. Uma vida de glória eterna e abundante. E desde já, conforme nós lemos em João 17, versículo 22, na sua oração sacerdotal, na sua intercessão, o Senhor Jesus ora ao Pai por nós e diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha só, o Senhor Jesus deu para nós a glória que o Pai deu para Ele. Para que sejam um como nós somos um, assim como o Filho é um com o Pai, o Senhor quer que nós, irmãos em Cristo, sejamos um em Cristo, um corpo de Cristo. A igreja, a noiva do noivo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E lembrando novamente, João 17, versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. O amor de Deus existe antes da fundação do mundo. As moradas que Cristo foi preparar, esse plano do Criador foi feito antes da fundação do mundo. Cristo é o Verbo que esteve desde o princípio. Como não houve princípio, ele sempre esteve durante toda a eternidade com Deus e sempre foi Deus. Ele e o Pai são um. E esse Deus maravilhoso, onipotente, onipresente, esse Deus preparou esse plano para nos salvar. E quanto mais nós reconhecemos esse Deus, nós vemos que isso é muito mais do que um plano de salvação. É plano de glória, porque é plano do Senhor Jesus, o Verbo, a glória do unigênito do Pai. Volto a dizer, é por prazer, é por vontade, é por alegria que o Senhor Deus nos tem como filhos. Tudo começou em Adão e Eva. Quando Adão é feito alma vivente do pó, o Senhor Deus assopra o Espírito para dentro de Adão e da vida, e é feito alma vivente. Aí então a humanidade inteira ela vem vivendo na carne, mas aqueles que escutam o chamado do Criador, aqueles que reconhecem o Criador, são salvos. Simples assim. Quem reconhece o Pai reconhece essa pessoa como filho. É por isso que nós que estamos em Cristo, meditamos na palavra, escutamos vários pregadores, lemos a Bíblia,
E depois que aprendemos, gostamos de refletir na palavra. Quão preciosos momentos são quando a gente escuta a palavra. Você pode fazer uma caminhada, botar os fones de ouvido e se alimentar da palavra. O Senhor diz que nós já estamos limpos pela palavra, porque por nós mesmos somos imundos, não podemos, não tem. Simplesmente por entender que Deus, o Eterno, é tão grande que não teria como se achegar a Ele, não tem. A nossa própria existência de tão pequena, não é como diz, como vou ofender a Deus se Ele é tão grande? Tu ofende a Deus só pela tua existência. E não é porque podemos colocar a culpa no Criador. Não. É porque nós nascemos debaixo do pecado. É simples assim. Quem lê a palavra recebe direto do Criador, direto da sua essência, do seu coração, do seu espírito. Recebe essa verdade, recebe a palavra de salvação e passa a amar esse Deus maravilhoso. Já não anda nesse mundo como andava antes. Já não tem desespero, pois espera em Cristo Jesus. Todas as coisas que acontecem nesse mundo, os amados irmãos pregando e dizendo, preparem-se, preparem-se. Mas o que é isso? Aperta o cinto que o piloto sumiu? Começa assim. Mas não é isso a mensagem. Não é para apertar o cinto, não é para se apavorar. É para entender que esse é o plano, vamos indo. Glorificando a Deus. A palavra diz, regozijai, que está próxima a nossa hora, a nossa redenção. E quem não tem a certeza é porque ainda não conhece a Cristo, busque a Cristo. A hora é agora. O próprio Espírito de Deus testifica com o Espírito que está em ti. A centelha de Deus que te deu vida está dentro de ti. É o Espírito que Ele te deu. Ele, o Criador, vai se comunicar com esse Espírito que está dentro de ti. E por estar dentro de ti, Ele vai falar alto na tua alma. Tu vai sentir o Criador falando contigo. E ao buscar o Senhor, tu vai receber as coisas do Senhor. Sinais, percepções que tu não tinha. Vai começar a sentir no meio desse lamaçal todo de tudo isso que está acontecendo, porque tristezas virão. Cedo ou tarde, esse sistema que o homem preparou falha para todos. Ninguém é eterno nessa terra aqui, ninguém é imortal até que aceite o Senhor Jesus. Aí passa a ser imortal. Não somente passa a ser filho de Deus, passa a ser imortal, como também tem a vida eterna. Porque de fato, a palavra nos revela, nos diz que todos sabem que são não eternos, porque eterno somente o Criador. Ele é o eterno, Ele sempre viveu, vive e sempre viverá. Mas as nossas almas agora são imortais. Olha o perigo. O chamado está sendo feito, a palavra nos revela que todos sabem. Não existe isso de dizer que não sabe, que ignorar a Deus. Não é uma força. Se a própria natureza, os eventos do mundo estão mostrando uma grande onda de acontecimentos que vem, muito mais este Deus que é Senhor, Senhor dos senhores, é pessoa. Ele não só diz que vem, como ele virá. E nós somos almas eternas. Quem não aceitou, que aceite a Cristo. Experimente essa fé, simplesmente aceite no seu quarto e receberá desse próprio Deus a comprovação de que estas coisas são verdadeiras, de que Cristo é o Filho de Deus, e ficará maravilhado, maravilhado com as coisas que este Senhor irá revelar. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, muito mais agora,
para nós que cremos, fomos justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Repetindo, porque a lei do Espírito de vida, a lei de Deus em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Amados irmãos, em Cristo Jesus nós fomos purificados, transformados, justificados como filhos do próprio Criador. A paz do Senhor.